Olá! Depois do sucesso do nosso primeiro episódio, eu estou aqui novamente com esses 2 convidados que deram um show. E nós temos um tema hoje mais impactante ainda. Então pega papel e pega caneta, porque o assunto de hoje começa com sabotagem. Será que em algum momento da sua vida pessoal e profissional você anda se sabotando por aí? Pois bem, acompanhe por aqui hoje que eu sei que vai ser uma revolução na sua mente. E aí, Maurício Sanches, Gabi, tudo bem com vocês? Olá, Oi, Fran, tudo bem? que gostoso estar com você de novo. E várias outras vezes, porque Nossa, rendeu. nossa, fantástico. Não, Gabi, Muito bom, é uma muito bom estar experiência aqui. maravilhosa. Maurício, vamos começar aqui. Você acha que existe um gatilho para sabotagem? Assim, entrando nesse assunto que nesse decorrer dos últimos meses nós temos passado por um desafio bem grande aí, né? A nível de governo, crise, tantas outras coisas acontecendo. Qual é um gatilho que você acredita ser o principal da sabotagem? Bom, o, o, o gatilho principal são dois gatilhos. E a Gabi sabe muito bem disso e ela vai dar uma aula para nós aqui hoje. Medo e insegurança. As pessoas não entendem o porquê que determinadas coisas acontecem na vida dela. Eu, Maurício Sanches, lá na rua, já tinha, do nada, fiquei com uma vida muito boa, aí eu fiquei na rua sem nada e voltei a ter uma vida muito boa. Por quê? Eu queria saber por quê. É a grande pergunta, né? Por quê? Porque a rua e o sofrimento, Gabi, me dava insegurança e dor. E a vida boa me dava segurança e tranquilidade. Qual que eu queria sabotar? A rua. E eu sabotei a rua. Certo? Eu tinha medo de terminar minha vida e a insegurança de estar aqui. Só que isso também funciona de forma invertida. Por exemplo, hoje nós temos uma ausência de mão de obra incrível. Daí você pega alguém que é um grande vendedor e coloca ele de gerente de vendas. Ele ganha 10 mil reais por mês. Você vai passar o salário dele para 20 mil reais. Por que, que essa pessoa não consegue ser um gerente de vendas? Você já parou para perguntar? Por que você diria que ele ganhava 10, ganha 20 hoje e não consegue ficar com 20? O que eu percebo é que muitas vezes ele é muito bom naquilo que ele faz enquanto executor, mas uma das coisas, né, Sim. Maurício, mas ele não é bom em lidar com gente, então ele não sabe como conduzir pessoas para fazer o mesmo que ele fazia antes, e aí ele se sente inseguro em conduzir a equipe, ele acha que, ou ele tem que ser amiguinho da equipe, ou ele tem que ser o ditador dentro do time, mas está relacionado a medo e insegurança de lidar com aquelas pessoas ali. É, porque na verdade, eu pude observar isso e eu pude vencer isso na minha vida. Quando eu recebi aquela palavra, tipo assim, farei de você um grande empresário, um grande homem. Muitos verão sua luz e virão de longe ver sua luz. Hoje aí estão aí, na internet. Então, é algo assim. Eu não tive medo de ser empresário. Eu não tive insegurança de ser empresário. Eu queria ser empresário. Eu vibrei isso dentro de mim. E as pessoas, a pessoa tem aqui, ele está ganhando 5 mil reais aqui de vender 10 mil reais de vendedor. Você vai pôr ele para 20 mil reais. Que mundo é esse que ele conhece aqui? É o mundo seguro. Aqui ele tem segurança, que ele domina a praia, que ele domina tudo. Quando ele vem para esse mundo aqui, o que que tem aqui? Desconhecido. Conhecido, desconhecido. Quando ele está no desconhecido, ele tem medo e insegurança. E eu costumo dizer que é igualzinho uma luta de boxe. Você percebeu quando vai disputar o cinturão de ouro? Todo mundo vibrando e todo mundo vai e fala assim, fica lá na frente, tira foto, e quando ele desce a rampa, ele desce aquela música tocando e desce bandeiras, é o octágono. Quando ele entra uma primeira porrada, ele fala assim: deu, né? Ferrou, fudeu. Certo? Aí bate o desânimo, será que eu vou vencer mesmo? Então, é assim, vai na empolgação. E quando cai na realidade de vida, ele tem que estar aqui, ele tem que vencer isso dele. Só que vencer isso dele já está dentro dele, só que ele não vence. Ele não vence, ele fica inseguro e com medo. Aí, incrível, que ele começa a se sabotar.
no inconsciente dele, ele começa a se sabotar para quê? Para voltar para a segurança dele. E daí ele quer voltar aqui e ele não consegue produzir aqui. Não é que ele não consegue produzir, ele não foi preparado para entender a crença dele ali. Ele não se permite. Não se permite. Além de não se permite, ele não se merece, que é isso que nós vamos tratar também. Ele não acha merecedor. Eu não mereço isso. Aí envolve N situações. Então, o que acontece? Você vê muita gente que ganha na loteria uma fortuna Perde e tudo. acaba na miséria. Não, ele não perde. Ele não perde. Ele joga fora porque a miséria e a pobreza é o lugar que ele conhece e tem segurança. E lá ele não tem medo. Ei, agora a gente vai aprofundar mais ainda esse tópico. Porque existe uma coisa aí, né? É ficarmos em ambientes desconfortáveis até se tornar confortável. E muitas vezes a pessoa, quando ela se coloca num ambiente novo, ela sente o desconforto e ela sai. Uhum. E aí existe um movimento aí, a pergunta que eu faço é: quando eu me coloco nesse ambiente e eu percebo que eu estou me sabotando para sair, qual é o próximo passo? Como eu deveria me sabotar, ou como eu deveria me sabotar, como eu deveria me posicionar para que esse ambiente depois se tornasse um ambiente natural para mim, seja como gestora, seja como empresária? Qual que é a sua visão sobre? Fran, eu sou um homem que vim da rua. Ninguém pode falar que eu não tenho mais experiência que eu. Eu faço 100.000 entregas hoje, uma a cada 7 segundos no país. Vou responder de forma muito simples. Eu vivi tudo que você imaginar na vida, sabe? Ameaça de morte, perder os filhos, recuperar os filhos de volta, perder casamento, perder tudo. E conseguir ir recuperando aos poucos. Eu vou falar uma coisa que vai doer pra você, tá? Eu não preciso de você pra nada, Franciele, porque eu tenho experiência de sobra. Concorda? Sim. Mas eu preciso de você. Então a resposta é: a pessoa está preparada para pedir ajuda? Eu peço ajuda para você? Sim. Sempre. Hoje tenho 61 anos, você tem? 32. Eu sou o pai dela, eu posso ensinar ela para tudo. Então eu acho que a primeira atitude, eu vou falar da pessoa e do líder, tá? A primeira atitude é essa. A pessoa entendeu o seguinte: eu não estou preparada para isso, me ajuda, Sim. socorro, mas eu quero ficar aqui, tá? E o papel do líder que fez isso dentro de uma organização, que vai depois nós vamos tratar isso talvez num outro podcast, quanto vai custar para ele não treinar esse aqui, não capacitar esse cara aqui, para que ele não se sabote ou identificar a sabotagem. Eu tenho medo de me sabotar, eu tenho medo, por isso eu tenho a Franciele cuidando de mim, e eu não precisaria da Sim. Franciele. Pela arrogância, pelo ego, né. Concorda, Franciele? Sim, sim. Não preciso de você. Posso cortar só aqui, vai ficar feio, hein. Vai virar meme. Vai virar Vai meme, viralizar. vai viralizar. Vai virar meme. Mas é assim, eu tô dizendo assim, Sim. tecnicamente, não precisaria. E Só aí, que eu e não aí estou preparado para isso. vem a reflexão, né? Qual é o custo da falta de humildade? Eita, Porque agora precisa de muita humildade um cara de 60 e poucos anos que passou pelo que passou e chegar para uma menina de 32 e dizer: eu preciso da tua ajuda. Seja para o que for, né? Então, eu acredito que talvez esteja aí a resposta. É a humildade de se colocar e dizer: eu preciso de ajuda. Porque o líder, ele acha que ele tem que saber tudo. Ele Não, eu acha não que ele, sei. ele acha que ele tem que ter todas as respostas. E aí ele não tem a humildade de perguntar para alguém que está abaixo dele na cadeia de produção para dizer: "Ô, o que que tu acha que a gente deve fazer aqui?". Então, eu acredito, foi né, um baita do insight. A humildade, às vezes a falta de humildade nos coloca nos lugares que a gente tinha medo de estar. uau! E eu vou dizer que é um dos pontos que eu mais admiro em você, Maurício. É a sua agilidade de pensar e na mesma hora que você tá pensando, você tem humildade para escutar e aplicar rapidamente e de forma cirúrgica. E quando você recebe um feedback, você não leva nada pro pessoal, você vai lá e executa, e eu acho isso o máximo. É, Fran, é natural isso. Não tem o porquê. Eu me despi das minhas crenças. Como que eu tive que despir das minhas crenças? Lá na rua.
A pessoa pergunta para mim assim, eh "Do que aconteceu com você? O que que você me diz?" Eu falei assim: "Eu fui em 1 bilhão de pessoas, eu fui o privilegiado que fui levado para lá, fui ralado e voltei para cá, tá? Que muitos vão e lá permanecem. Porque lá, eu tive lá, é uma zona de conforto, tá? Porque lá é o papel da vítima. Olha, eu tô na rua pedindo dinheiro. Você não acha, Franciele, que eu tive vontade e fiz? Minha diretora sabe disso. Não muito tempo atrás, de deixar meu carro lá, meu celular, tudo em cima da mesa e eu desaparecer. Sabe o que eu estava fazendo? O que eu fazia antigamente, andando na rodovia, tá? Eu ainda tinha muita coisa para tirar de dentro de mim. E eu me vi fazendo isso há uns 3 anos atrás. Andei mais de 20 quilômetros, cheguei lá moído, tudo suado. Aí eu saí, andei, rodei tudo, eu escutei a mesma resposta que eu escutei toda vez. Ô, seu tonto, você vai ter que voltar para trás, porque onde você vai levar para lugar nenhum. Ah, eu tenho vontade de sair correndo no mundo. Fala, corre, vai correr, 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 entendeu? Então o problema não é correr dele, o problema é encarar ele. Aí para encarar, tem que encarar primeiro quem? Você, Gabi. Você, Maurício. Você tem que se encarar. Mas nós temos uma maldita cultura nesse país que eu sou o bonzão, né? Que eu sou o cara, sabe? E eu falo pra todo mundo, se eu fosse bom pra caramba o jeito que eu turma acha que eu sou, eu não tinha dormido na rua. Eu tinha me acertado, eu tive que me ferrar para conseguir pegar o mínimo para tentar me reconstruir hoje. E se eu não vigiar, eu vou pro buraco. E quando você fala em buraco, né, e trazendo aqui a pergunta é para os dois. Qual foi a fase da vida que você percebeu esse ciclo da sabotagem se repetindo? Porque enquanto eu não resolvo, ele se repete. Qual foi o momento da sua história, da sua jornada, que você viu esse ciclo da sabotagem se repetindo? Eu percebi que eu deixava todo mundo rico e acabava pobre. Eu tenho um talento para desenvolver empresas, desenvolver pessoas, tal, mas eu pensava tanto no meu, eu tinha uma mente de empregado tão grande que precisava ter uma mente de empresário. Eu não digo para ser empresário para tomar o negócio de ninguém, pelo amor de Deus. Sim, ser parceiro, né? Contribuir. Mas eu precisava me despir de uns valores meu que isso estava custando muito caro para mim. Estava custando caro demais. E eu percebi que eu poderia ser muito melhor se eu pensasse igual os empresários e sendo parceiro deles, como eu sou hoje. Ética, honestidade, transparência é um valor que eu não abro mão. Mas eh, pensar como empregado, pensar pequeno, arregaçou comigo. Uau. Gabi? Tem uma frase que eu gosto muito, Fran, que fala que por onde a vida te rasga é por onde entra a tua luz. Opa, adorei essa, hein? Oh. Aprendi essa. E quando eu absorvi isso para minha vida, eu entendi que ela me rasgou de várias formas e que daquilo eu poderia fazer minha força e meu recurso para ajudar outras pessoas que também tiveram suas vidas rasgadas, né? E eu acredito que a gente está aí para isso, né? Para esse servir. Só que é como a gente falou antes, até que a gente consiga construir isso tudo e se posicionar nisso e entender quem a gente é de fato, existe toda essa construção, inclusive vários rasgos acontecem para que a gente consiga se posicionar desse jeito. E, e cada um com a sua dor, cada um com a sua história, cada um com a sua contribuição, mas enquanto a gente estiver na arrogância de olhar para a gente mesmo e não para o outro, né? Porque eu posso servir para o outro. O que eu estou fazendo não é para mim, não é por mim, é pelo outro. Então, quando a gente se coloca na posição de mentor, de desenvolver gente, eu tenho que olhar para a história do Maurício. E a minha, ela pode servir de recurso, de força, mas não é sobre mim, né? Então, eu acredito que esse posicionamento, tudo isso que o Maurício traz e tudo, eu acho que as histórias são conjuntas, né? A Franciele me salvou em vários níveis aqui também. A gente tem um amor em comum por essa menina. Morre não, Franciele, morre não. Não, pelo amor de Deus. Fica viva, filha. Não.
Ninguém tá querendo não, pelo amor de Deus, Fran, não. Mas assim, é justamente isso, reconhecer, né, reconhecer. Então, quando a gente junta essas forças, como tu falou: "Ah, não é tomar o negócio de ninguém, não é tomar o lugar de ninguém", não é juntar isso, é trazer o que cada um pode contribuir para o outro. Eu sou mais velha que a Fran também, eu tenho 40 anos, mas eu tenho muita humildade de ouvir ela e dizer: "Pô, Fran, precisava dar assim no meio da cara, podia esperar, né, de caixão o velório tem que ser de caixão aberto, na cara não". Mas a gente reconhecer que não interessa qual a estrada que eu tenho andado, a gente tem sempre o que pegar do outro e o que entregar. Aquilo que a gente estava falando aqui no bastidor, né, sobre o aroma das rosas que a gente entrega fica na nossa mão também. Então é juntar, fazer essa junção e trazer uma egrégora. Nós somos uma egrégora, nós somos uma criação única, digamos assim, né, e se a gente tiver disposto a contribuir sempre com ética, com valores que são inegociáveis, eu acho que a chance de a gente elevar a egrégora do mundo cada vez mais é bem maior. A gente fortalecer, a gente conseguir silenciar um pouco mais o vitimismo. Eu acho que é essa a nossa missão. Uau! E eu queria colocar uma situação aqui, Gabi, que é a seguinte: quando você começa esse processo de transformação interna, né, que você não vê um passarinho, quem quebra o ovo para o passarinho sair e virar voar é o É próprio, o passarinho. é o passarinho, não é a mãe que Não é quebra, é a o mãe do passarinho, passarinho. né? A borboleta, a lagarta, para sair do casulo é sofrível. E se você quebrar na frente, estraga. Mas uma das coisas que me atrapalhou um pouco foi que você começa a ser diferente na sociedade. Aí você começa a brilhar e você começa a atrapalhar a visão de outros. É a caverna, né, de Platão. E quando você começa a enxergar com os olhos tá aqui, você, putz, mas aqui não é sombras, é verdade. Mas uma das coisas do eu, ou seja, você, é, puxa vida, eu tô ficando arrogante, né? Eu tô ficando egoísta. Isso vai contra todos os valores estabelecidos. Não é que vai contra os valores estabelecidos. Você foi ensinado de forma errada. Nós somos ensinados a amar o irmão profundamente, a dar a cara para bater, sabe, a ter aquele papel do salvador o tempo todo. Ou nós somos salvador, ou somos vítima, ou somos acusador, né? Agressor. Agressor. Ou estamos agredindo, ou estamos sendo vítima, ou estamos salvando. É o círculo do drama, né? Sim. E nunca estamos no centro, no equilíbrio. Então, quando a gente começa a sair desses papéis, e agora eu falo para você, Gabi, você é fera. Você é uma mulher que tem história. Você vai chegar lá. Cara, meu, eu tenho orgulho de ter uma pessoa como você. Fran, pô, o que você fez na minha vida, você me ajudou, me transformou, tal. Tudo bem, eu tô falando isso pra você agora. Eu falo pra você, isso tá vibrando dentro de você? Ou tá sendo o voo da galinha? Que vai sair ali fora a primeira dificuldade que você encontrar, ou como eu disse, você vai subir no ringue, tomar a primeira porrada, bater na lona e você Aham. não vai se levantar para bater de volta. Porque a vida é uma frase feita isso aqui, mas eu aprendi isso. Não é o quanto você bate, mas a capacidade que você tem para apanhar, que vale, entendeu? E ela bate. Bate. E E com doído. afinco. Bate Bate e não é forte. fraco. E a vida é criativa, porque ela bate de um jeito bem diferente. Você entendeu? Então, é esse tipo. Então, vamos lá. Nós estamos falando de você se transformar. Então, você começa a se destituir dos valores. Eu sou arrogante, eu sou arrogante, né? Que nem uma vez comentaram de uma pessoa que eu conheço, não vou falar nem usar aqui. Nossa, aquela pessoa lá é arrogante. Eu falei, bom, ela tem uma pós-graduação em Londres, outra nos Estados Unidos, fala 4 idiomas, tem um mestrado, pós-doutorado internacional e está fazendo mais uma faculdade. Eu não sei se eu tivesse tudo isso, eu não seria o dobro do que eu sou hoje, entendeu? Concorda? Mas não é que ela é porque quem vê enxerga de forma errada, Uhum. entendeu? Não depende da minha humildade para transformar você, depende da sua humildade de entender quem sou eu.
entendeu? Ah, o Maurício tem que ser mais humilde. Se eu for mais humilde, vai mudar o quê? Nada. Vai ficar tudo do mesmo tamanho. O planeta não vai ser salvo. Vai? Não vai. Agora, você tem que começar a fazer isso. Agora, você tem medo de dinheiro, você se sabota, né? Aí, quantas pessoas eu vi, meu Deus do céu, ficou um pouquinho melhor, né? É, é, é assim, você tira o cara da favela, mas não tira a favela do cara. Uhum. A favela continua. Os MC aí ganha dinheiro pra caramba, o que que ele faz? Vai num condomínio e compra 10 Ferrari. O rico tá rico, eles se encontram, fica mais milionário, em vez de comprar 10 Ferrari, eles compram 10 empresas. Concorda? Investe no exterior, porque para eles já tá bom para viver. Então, agora a turma fala: "Por que que ele faz isso?" Tá se sabotando para voltar lá atrás. Só que olha que interessante, né? Muitas vezes a gente quer provar pra ninguém que a gente é alguém e no final a gente tá provando pra gente mesmo que a gente deu errado. Porque muitas vezes a gente pega aquela história, né? Eu vou provar que eu dei certo. Ah, porque eu vim de baixo, que eu passei por isso, que eu passei por aquilo. E a gente passa uma vida inteira tentando se validar. Só que não nos validamos para nós mesmos. Porque no final, o jogo é com a gente mesmo. E a gente acha que é o outro. E aí tem uma frase que você fala na sua palestra, eu queria que você falasse sobre isso. O inferno são os outros. E por que dessa frase? Porque o inferno são os outros. Enquanto você não se reconhece como você, você projeta. Você vai ficar projetando, entendeu? "Ai, eu não produzi aqui na empresa hoje, porque você viu meu chefe?", sabe? E eu vou dizer uma coisa pra você: quanto mais você crescer, menos rede social você tem que ter, sabe? Então a as pessoas, elas acabam, eh, projetando no outro, né, o próprio fracasso. Daí não vai crescer nunca. E entrando nesse assunto, Gabi, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você vê que a rede social é uma forma de nos potencializar, mas em algum nível também da gente se comparar, como que você filtra isso? Como que você filtra? E depois quero que você fale sobre isso também, Maurício. Como que você filtra isso de estar lá para aprender e se inspirar e não ser um canal de sabotagem, por exemplo? Eu acredito que um dos maiores sabotadores é a comparação. Porque quando a gente se coloca no movimento de se comparar, a chance de a gente levar a primeira porrada e desistir é muito grande. Porque o outro já tá lá na frente, mas a gente não viu a quantidade de porrada que ele levou para chegar onde ele tá. A gente olha que lindo, ele tá com 2 milhões de seguidores, tá, mas o quanto ele apanhou para estar lá? Então, a gente começa num movimento de comparação que nos coloca na, na prisão mesmo, nos algema, e aí a gente só fica rolando o feed e fica prisioneiro daquilo que a gente se compara. E eu acredito que a rede social ela é uma ferramenta muito válida. Eu, particularmente, não é uma ferramenta que eu gosto de trabalhar porque eu sou do presencial, porém eu sei que ela é necessária. Não é sobre gostar, é sobre ter que fazer, né? A gente fala muito, quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. É. Então, Nós fazemos pra pagar boleto, agora ex- criança faz pra brincar, né. "Ah, eu exatamente. faço o que eu gosto", a criança É faz isso. criança, exatamente. E aí a rede social ela é necessária porque hoje é a vitrine do mundo, é onde está a audiência, é onde estão as pessoas, como que a gente eu sou contratada por uma empresa lá da Bahia, lá de Alagoas, como que eu vou chegar nela se não for através da rede social? Só porque a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente se compara, com aquilo que a gente olha e acha que não entrega, porque também tem muita gente que só diz que entrega. E aí tem muita falsa verdade ali dentro daquele ambiente. Então é fazer o teu trabalho com dignidade, com congruência com a tua história, com aquilo que tu de fato vai entregar, que o resultado é consequência. O que a gente faz é iniciar um movimento, e achar que ele vai acontecer de hoje para amanhã. Daqui um mês eu já vou estar com, né, ter paciência quando se colocar em movimento, levantar para levar porrada, não desistir na primeira, porque vai vir e é igual videogame, né?
quanto maior a fase, mais difícil fica o chefão. Então as porradas vão só Vão aumentando, aumentando. vão só aumentando. Ou tu cria resiliência, abre o teu peito e enfrenta e mata a vítima que tá ali, ou nem entra pro jogo, senão não vai dar conta. Eu tenho uma pessoa muito sábia que me inspirou, que é meu pai. Ele falava pra mim que, pelo bem pro meu irmão, que relógio que atrasa não adianta. Então, é uma frase. Meu pai era muito, muito fera. Ele deixou uma herança muito grande pra nós de conhecimento. E eu falo assim, e meu irmão é uma pessoa que eu me inspiro muito e é meu mentor, e a gente conversa. A gente tem prazer de conversar, prazer de viajar, de tomar café junto. E ele fala assim, né, que eu falei no outro podcast que o universo é mental. E como as pessoas hoje, Gabi, não investem na mente, Uhum, não investem, porque a rede social, ela é extremamente maligna, mas também é extremamente benigna. uhum. Agora, para tudo na vida é preciso usar o quê? Inteligência. Usar inteligência. Que forma você está usando isso? O que que você quer transparecer, o que você quer mandar? Eu vejo hoje aí, Fran, eu tive uma situação em que, de uma empresa, que eu fui fazer uma mentoria para eles, depois eu não vou entrar aqui agora, que vai demorar muito tempo para explicar. Mas eu percebi que os donos não estavam preparados para a mudança. Não estavam. E não vieram para conversar comigo, porque eles levaram um susto. Porque uma empresa, uma empresa não é uma empresa. Aí que tá o grande X da questão. É ou não é, Sim. Débora? Pergunta para mim o que é uma empresa. O que é uma empresa? Uma empresa é uma ideia. Você fazia o quê antes de fazer o que você faz? De fato, o que que eu É. fazia? Eu era diretora comercial em uma empresa aqui em E Floripa. você faz o que hoje? Hoje eu ajudo empresários e líderes a desenvolver Ah, mas você teve uma? empresa. Uma E ideia, uma ideia. então Que virou uma empresa. que virou uma empresa, que é uma ideia. E que você tem insights para melhorar ela o tempo todo. Sim, Sim. o tempo Então todo. minha empresa é uma É uma ideia. ideia. Agora eu tenho uma notícia triste para dar para você. Agora é a pior parte. Quanto tempo você tá com ela? 2 anos e meio. Ainda você é dona dela. A minha empresa eu não sou dono. Sabe por quê? Porque ela é dona de mim. Então vai chegar um ponto que a empresa vai mandar em você, não Sim. você vai mandar nela. Ela vai ter as próprias regras. Ela tem Ela vai alma, né? ela que então, esse conceito de que eu sou dono, que eu posso, que eu faço, é tudo besteira. Quanto mais a empresa cresce, mais ela é dona, mais vida própria ela tem. Eu não posso simplesmente chegar hoje, meter a chave na minha empresa, fechar e mandar todo mundo embora. Se fosse só quitando, eu fecharia. Não posso. São quantas milhares de pessoas que vão passar fome, que dependem disso. Então há uma responsabilidade social sobre isso. Então uma empresa é uma ideia. E ela até uma parte é um trem que você vai levar. Vai chegar num ponto que você não é dono mais, ela é dona de você. Minha empresa manda em mim, e eu não tenho como parar ela. Então os empresários não entendem isso hoje. E outra coisa, eh, essa empresa que eu fui lá, eles pagaram uma fortuna de mentoria lá para um pessoal fazer um monte de planilha para eles. Eu cheguei, olhei na empresa, olhei para cá, olhei para lá, falei: "O que que você faria aqui?" Falei: "Você é a mulher dele, não é?" "Sou." "Parabéns, está despedido, vai embora para casa. Você agora vai cuidar." "A empresa não suporta mais você." "Mas por quê? Porque eu não presto para trabalhar?" Eu falei: "Não, porque você tem um CEO aqui que precisa ser cuidado. Em vez de você cuidar dele, que é a mente pensante, a inteligência da empresa, você está cuidando da empresa. Se ele pifar, tudo se acaba. Vai para tua casa e cuida dele. E põe alguém para cuidar da tua empresa. Isso aqui, Sensacional. vocês não são dono mais disso aqui. Nem você é dono, cidadão." Surtaram, não falaram mais comigo, não sei por quê. Sabe? Mas eu falei alguma mentira? Falei a verdade. Entendeu? Marido e mulher vai numa empresa, eles cuidam tanto da empresa que não cuidam deles. Entendeu? Então, essa é uma das situações que existe hoje no mundo corporativo, no mundo estratégico. A gente vai ter um episódio aqui, né? Só falando do mundo corporativo, só trazendo todos os desafios
e Sim. soluções, né, desse tema, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. Essa sua fala, em algum momento, né, a nível de rede social, a nível de conteúdo, poderia soar mal interpretada de alguma forma. Discorra sobre quando você fala que essa mulher deveria cuidar deste homem, desse empresário, para que ele pudesse produzir mais. Você vê essa inversão de valores, de papéis entre o masculino, o feminino? As Não, mulheres estão não, se... não, não vejo isso. Não vejo. Eu falo que a gente tem que ter humildade de entender que devemos ser cuidados e que cada papel tem um tempo determinado. Existe um momento que a mulher e o marido foram que nem loucos e montaram aquilo. Aí chega um tempo que o homem, ele precisa de uma mulher sábia, cuidando dele, que é o maior papel de uma Ele é o mulher. ativo mais importante e a mulher vai estar cuidando do ativo mais A mulher vai estar importante da cuidando, empresa. ela é o cofre do tesouro. Ela vai estar cuidando do ativo mais importante da empresa. E que naquele exato momento vira conflito. Entendeu? Vira conflito. Na minha empresa, nós não mandamos no dinheiro. Nós temos um departamento. Eu não quero saber, eu não tenho senha de banco, eu não vou em banco, eu não falo com o gerente, eu não quero nem saber. Quando começa a falar, quando eu entro a falar de dinheiro na minha sala, eu levanto, saio, cato meu carro e desapareço. Não quero saber. Eu tenho quem cuida, eu quero o resultado no fim do mês, o balanço. Entendeu? E cuido para isso de forma estratégica. Então, essa é umas situações. Então, vamos lá. Voltando aqui na sabotagem e por que que as coisas não decolam, né? E na questão de se tratar, como eu falo. O que que acontece? É, quanto mais você cresce, mais humildade você tem que ter. E mais entender que você precisa de pessoas. Então, se você está numa ilha, Gabi, como é que você sabe que é uma ilha? Fala para mim. Só se eu conseguir sair dela. Mas você não Entrar pode sair lá para cima, o que dentro que eu você consigo. faz? Você descobre que é uma ilha? Você descobre que é uma ilha? Então essas são as pessoas no meio do problema, tá? Elas estão dentro de uma ilha. A melhor maneira de se descobrir que é uma ilha, você tem que pegar um barco e ir para o mar. Puta, lá é uma ilha. A nossa vida tem que ser assim. Os nossos problemas, eu ensino assim: grande é o homem, grande é a mulher que dá um passo para trás. Eu só andei para frente, recuando. E nós temos o estranho hábito de entrar, bater de frente e vamos ganhar, e eu sou bom. Não, não somos, filho. Sabe por que não são bom? Porque eu levanto com dor de barriga, a mulher levanta com cólica. É ou não é? Eu posso bater meu dedão, minha mãe pode sair e quebrar o braço, como já aconteceu, sabe? Um monte de variáveis pode acontecer comigo. Eu não sou bom. Eu dependo de pessoas, eu dependo de inteligência de fora. E eu tenho que fazer da minha experiência a potência, da minha experiência, para poder transformar. Então, você percebeu quando você perguntou: "Maurício, por que que você diz que o inferno são os outros?", certo? Que na verdade o inferno somos nós, e nós achamos que é o outro. Nada vai ser transformado, Bia, nada vai ser mudado se você não mudar, se você não se entender, se você não for você. Nada vai se transformar, tá? É a teoria do porco-espinho. O inferno são os outros, porque os outros são projeção de nós mesmos, né? É a Né, no projeção de final. nós Só, mesmos. somente É isso. é muito fácil falar que você foi a É. culpada, você foi a culpada. Maurício, eu falo que quando a pessoa não dá certo com ninguém, o problema é ela, tem que tirar ela. Sabe? Eu Se falo, se tirar a pessoa, melhora. Sabe assim? Porque tem pessoas que elas vão encontrando desafio com todo mundo ao longo do caminho, porque elas vibram isso. E a gente, semelhante, atrai semelhante. Atraso semelhante. Eu chamo a teoria do porco-espinho, que no tempo do frio, se eles se juntarem demais, espetam um outro. Machuca. Mas se eles ficarem afastados, morrem de frio. Então, qual a distância necessária que nós temos que exercer para nós convivermos em paz? Não tão junto, mas também não tão Uhum. separados. Então, eu falo isso na minha palestra, no meu, na, na- no meu treinamento. Então, a, na verdade, né, voltando lá no começo, você vê que existem N fatores que vão nos sabotando. Então, quando eu vou lá para aquele mundo desconhecido, eu levo minhas crenças. E o que que tem que ser feito? Voltando aqui.
Bandeirinha na beira. Por que que a bandeirinha faz na beira do campo? Levanta a bandeira e para o jogo. Eu ensino isso direto na minha empresa. Tá ruim, para o jogo, para o jogo. Não deixa entrar impedimento. A vida da gente tem uma bandeirinha vermelha. Opa, opa, socorro, 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 me ajuda. Preciso de ajuda. Isso sabe o que vai gerar em você, Bianca? Sabe o que vai gerar em você? Autoridade. As pessoas vão te respeitar. Agora, quando você é o arrogantão do pedaço e quer, né, mandar, aí você tá fadado ao erro e você vai destruir toda a sua equipe. Caminhando aqui para o final, tem uma pergunta polêmica, mas muito importante a ser feita aqui. Lá vem ela, Gabi. Lá vem ela. Lá vem A ela. outra Nós não que não foi combinamos isso. combinada. Eu não combinei isso no começo. Você larga a mão, tá? Você... Geralmente, essas últimas perguntas são as melhores perguntas. E a pergunta que eu faço para você, para Gabi, é o seguinte: uma pessoa tem o poder de nos impulsionar ou de nos sabotar? E como o tema central de hoje foi sabotagem, como que você percebe isso nas relações? Você colocou um exemplo aqui de um cliente, casal, onde você percebeu que um sabotava o outro. Na sua visão, como isso se dá, não no meio corporativo, mas no meio pessoal, quando não tem um alinhamento interno dos dois, e como que isso pode trazer prejuízos e soluções que você colocaria aqui? O mundo está pautado num pilar chamado conhecimento. Então a Bíblia, vou citar a Bíblia de novo aqui para vocês, que eu adoro citar a Bíblia, né? Que ele tem um fundo filosófico muito fantástico. E eu digo para você assim, na resposta simples: andarão dois se um não estiver de acordo? Então, é necessário não só nos relacionamentos interpessoais, eh, familiares, relacionamentos, é uma puxar junto. Porque quando um puxa mais, fica mais pesado. O outro atrapalha o outro. Então eu acho que o grande desafio de hoje, o maior desafio de hoje, é usar duas ferramentas. A utilização dessas duas ferramentas mudou minha vida, mudou minha história. É ouvir. E infelizmente o mundo hoje não está preparado para ouvir. O mundo hoje está preparado para o voo da galinha. 12 passos para não sei o quê, 5 não sei o quê. A pessoa não é verdade, você é o único, exclusivo. Como eu falo assim que o universo é fantástico, tá? O universo é fantástico. Eu conheço o Jean e conheço você. Então, quantos anos juntos? Tem 12. coisa no Jean que você odeia. E tem coisa na Franciele que o Jean odeia. Tipo assim, um exemplo Sim. só. Por quê? Porque se os dois gostassem de macarronada, vocês comiam macarronada todo dia e ficavam doente. Se ele gostasse de andar 150 quilômetros por hora e você gostasse também, vocês iam se matar. Então, na verdade, quando as pessoas se encontram nesse antagônico, yin e yang, que eu gosto de estudar muito isso, o outro, na verdade, ele complementa aquilo que falta em mim. O que falta em mim está no outro. E o que falta no outro está em mim. O universo reuniu vocês para ser para se conhecerem, se lapidarem, se trabalharem e tocarem. Agora, se todo mundo for igual, a vida seria um tédio. Então, nós temos que, primeiro, se conhecer. Que esse é o grande desafio. A pessoa fica. E hoje, uma coisa fantástica hoje. Tá de graça, tem na internet, tem no TikTok, tem no YouTube e tal. E as pessoas não procuram, Gabi. Não querem. Onde que eu aprendi tudo? Estudando. Lendo livro de tudo que você imaginar. Napoleão Hill, Carl Jung, sabe? Sócrates, Caibalion, né? Então, tudo isso, física quântica, Hélio Couto. Eu virei uma enciclopédia ambulante. Mas as pessoas não querem isso, infelizmente. Qual que é a sua visão, Gabi, quando a gente traz aqui esse contexto de relacionamento onde um pode impulsionar ou, de repente, sabotar? Eu, pelo que a gente estava falando agora, que a gente se autossabota, porque tudo é permissão.
Então a gente dá para o outro o direito de nos sabotar, porque a gente permite, porque aquilo está a serviço da minha própria autossabotagem. E isso traz, um nível de vitimismo e de, eu tô ali, tô protegida porque eu não consigo, porque eu posso terceirizar para outro. Então eu não consigo emagrecer, porque a minha sogra faz bolo, eu não consigo, né, porque então eu trago um nível de permissão para que o outro me sabote, porque eu preciso daquilo ali. Então, quando a gente vem para o autoconhecimento, e por isso que muita gente não quer estudar, por isso que muita gente não quer, porque eu vou me posicionar para aquilo que eu quero e para aquilo que eu não permito mais, e aí a gente vai começar a decidir se a gente quer manter aquela pessoa ou se a gente vai precisar soltar. Porque tem gente que é âncora. E aí a gente, mantendo essa pessoa na nossa vida, a gente vai manter travado, parado, se sabotando, reclamando. Então, o que que aquilo ali está nos servindo? A gente traz as pessoas, como tu falou, né, Maurício, as pessoas vêm num complemento. Aquilo que me falta, eu vou trazer pessoas para, inclusive na sabotagem. Ela vai me complementar para que eu não possa seguir, para que o meu teto salarial não se cumpra, porque o meu teto salarial é de 10.000. Se eu ganhar 15, eu preciso ter alguém aqui que vai adoecer, eu preciso ter alguém aqui que vai reduzir a minha capacidade. Ah, eu sou promovida e vou para um outro estado, mas o meu marido não deixa. Então eu preciso sempre ter pessoas que estão a serviço para que elas me sabotem e eu consiga diminuir um pouquinho a minha culpa. Então, quando tá pesado demais, é porque a gente carrega o que não é nosso. E se a gente está carregando o que não é nosso, a gente precisa olhar e soltar, mas às vezes a gente não quer. A gente quer manter aquilo ali porque é confortável, quentinho, é o desconforto conhecido, então a gente não quer ir para o desconforto que a gente não conhece, mesmo que aquilo vá nos levar para um nível muito maior, muito melhor, mas tá ali no que eu já sei lidar. E aí eu não quero me movimentar para o diferente, não vou estudar, não vou me conhecer, não vou. Porque a partir do momento que eu me conheço e eu me posiciono e eu digo: "Eu não aceito mais isso para minha vida, queres vir junto ou quer ficar aí?". É muito difícil fazer esse movimento. Eu já fiz e é muito dolorido. Então, assim, ninguém sabota ninguém, a gente permite que os outros nos sabotem. Você era um passarinho pequenininho e teve que quebrar a casca do ovo, né? E Sim, dói o bico, não dói. sabe se vai sair, vai vir luz, é ou não é? E a mãe passarinho nem ligou pra você, né? Não, Dane-se. vai, se vira, o E e processo é teu. e uma coisa interessante, Fran, quando nós gostamos disso, porque eu tô me sabotando, mas eu posso projetar essa culpa em alguém. Claro. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu boto em quem eu quiser. Ninguém me ajudou a furar minha Ninguém me casca, ajudou a furar minha ninguém. casquinha, eu morria. E detalhe, você vai morrer dentro do ovo e não pronto, e E ninguém daí? tá nem aí no final. Aí depois que você nasce que o bicho começa a pegar, né, daí você tem que aprender a voar, o outro animal vai te pegar. Então é isso que acontece. Então dentro dessa linha acontece isso. É tudo bem, ele ou ela ou alguém tá me proibindo, mas eu não quero me desfazer daquela pessoa. Por quê? Porque justifica a minha própria incompetência e meu Perfeitamente, medo de chegar naquele lugar. E a perfeitamente. insegurança, porque aquele lugar que eu tô aqui do sofrimento é maravilhoso, é confortável. Porque aí eu não vou ter que lidar com o desconforto de deixar todo o meu contexto familiar ou pessoal desconfortável. Porque uma vez que a gente cresce, o sucesso ofende. Então você começa a ter sucesso, você começa a crescer, e aí as outras pessoas começam a se sentir mal de alguma forma perto de você, porque você mostra o quanto elas estão fazendo menos do que elas poderiam. Uhum, Por isso é uhum. muito comum alguém comprar com outra pessoa de longe e não comprar com quem está perto. Porque quem está perto mostra claramente a nossa incompetência de não fazermos mais, porque viemos de lugares parecidos, com histórias parecidas, e por que que um faz tanto e o outro nem tanto assim. E aí entra alguns contextos que a gente falou aqui, mas caminhando agora para o finalzinho desse episódio, o que nós deveríamos esperar, né, do mercado, assim, o que que a gente deveria esperar dessa mudança que nós estamos vivendo a nível global, essa aceleração da tecnologia, da IA. Então, primeiro você, Gabi, depois você, Maurício, o que que a gente deve esperar agora, olhando para 2020? Olha, Fran, eu acredito que tá cada vez mais fácil a gente se destacar, porque as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. Então elas Falei isso hoje. elas estão Nem precisa ser bom. não precisa ser bom.
Não, hoje o mediano já é o bom. É um absurdo. Porque Desculpe. tá tudo no automático, as pessoas estão com muita preguiça de pensar, de ter a criatividade, de inovar, de ir para frente, de ter o senso de dono, de responsabilidade. E quando a gente entra para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, a gente diz assim, né? A merda é que a gente entende que a responsabilidade de todos os meus problemas são minhas. E a culpa também. Então, se eu fui grande para criar esse BO, vou ter que ser grande para resolver. Mas as pessoas não querem, elas têm preguiça, inclusive, de resolver os próprios problemas. E aí a gente entra num contexto onde é desfavorável por um lado, porque a gente vai ter mais dificuldade de mão de obra, mas é muito favorável por outro, porque a gente vai ter muito mais facilidade de se destacar. Minha filha tem 17 anos, eu falo isso para ela. Qualquer movimento que tu fizer em direção a estudo, a capacitação, a melhoramento intelectual e emocional, tu vai estar na frente de muita gente, porque a juventude hoje não tá querendo nada com nada. E a juventude nem falo de 17, de 20 anos, né, de 40 anos já não tá, né, já a preguiça já dominou. Eu queria fazer um contraponto aí, interessantíssimo. Eu sigo a sua linha de raciocínio, mas com uma experiência totalmente diferente, que eu estava assustado esses dias. Eu tô com uma idade média na minha empresa de 25 anos. Seleção natural. Você acredita nisso? Nem eu acreditei. Naturalmente foram saindo tal. Eu tenho uma visão assim muito mais alta de tudo isso, assim, de floresta, de ilha, de estar Uhum. no mar olhando para a ilha. Eu acho, Gabi, que a gente está passando por uma transformação energética, de energia de tudo. Eu acho que nós estamos indo para uma nova dimensão. E essa nova dimensão, ela está exigindo eh, mais conhecimento. Eh, na a o mundo não está aceitando mais burrice. O mundo não está aceitando mais o meia boca. O mundo não está aceitando mais. Então a gente está sendo empurrado por um novo tempo. Por exemplo, eh, antigamente o cara trabalhava que nem louco para comprar 2, 3, 5 casas. Hoje o cara trabalha que nem louco pra comprar não trabalha que nem louco e compra um patinete. Hoje as pessoas queriam patrimônio. Patrimônio é deixado pelo pai. Hoje as pessoas querem experiência. Olha como mudou o conceito. Então eu invisto na minha empresa em experiência dos meus colaboradores. E eu estou tendo um resultado fantástico. Então, eu acho assim, chegou um novo momento. E o que você falou é verdade. Você não precisa ser bom, não ser nada. É só você ter uma mente limpa, não se sabotar, né? Ter um conhecimento bem profundo que você vai entender e saber dominar sobre essa equipe. E essa equipe hoje, ela é diferente de tudo que você possa imaginar que existiu até hoje. É um novo momento e é o momento de nós aprendermos com ele. E falando desse novo momento, né? O que as pessoas deveriam esperar do Seja Você, que é uma palestra que, na verdade, é uma cura em vários níveis, da mente, da alma, mas principalmente do posicionamento. Então, o que você falaria aí para as pessoas que querem saber como é essa palestra, como participar? Traz aí. Olha, pode parecer loucura que eu vou dizer para você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande para falar de mim, né? Embora eu falo das minhas experiências, né? Mas de mim mesmo, é... mas é assim, é... eu falo de um renascimento, de uma reflexão. Não de uma palestra onde você lê 70 livros e vai lá e faz aquele negócio que eu chamo voo de galinha. Aí promete, o cara põe uma estrela no teto. Não, o meu não tem nada disso. O que eu falo é da minha vida, da minha história. E o que a minha experiência pode mudar a vida do outro. Então ali são fatos reais na minha palestra. Ali não tem filosofia. Tem muita filosofia, mas isso aplicado na prática, tá? O que eu aprendi na prática. E eu tive, assim, que me despir de tantos e tantos e tantos valores. E hoje eu estou aqui. Primeiro, não preciso de você.
Segundo, que eu não preciso da palestra. E terceiro, que eu não preciso do treinamento. Vamos imaginar, né? Mas eu preciso de você, eu preciso da palestra, eu preciso do treinamento. Por quê? Financeiramente, se eu for falar, eu não estou nisso para ganhar dinheiro. Eu estou nisso para crescimento, certo? E sem você, minha mente buga. A palestra hoje é uma retribuição que eu acho que, assim, o universo e Deus foi bom demais para mim. Hoje, como é que era para mim estar com 61 anos? Quebrado, moído. Aconteceu comigo com 40 anos. Quem se recupera em 20 anos igual eu me recuperei? Ninguém, certo? Agora, aí existe uma força maior no planeta chamada gratidão. E isso é uma vibração muito positiva. Então, quando eu estou tentando ajudar alguém, ou talvez sendo duro para alguém, eu estou dizendo para a pessoa, não, eu estou dando em 50 minutos o que eu me ferrei em 50 anos. Então é uma transformação, uma mudança de ideia, uma mudança de conceitos para a pessoa ir para casa pensando. Eu não transformo ninguém. Eu falo para as pessoas, a força que está dentro de você é tão grande, mas tão grande, e você está anulando ela. Vem aqui que eu vou te ensinar a dar esse salto quântico na sua vida. Na sua vida. É isso, o recado foi dado, então não perca a oportunidade, já siga o Maurício Sanches na rede social, a Gabriela Felizbino também. Eu sou Franciele Rocha, vai ser um prazer te ter por lá. E é isso, e agora vamos para o nosso próximo episódio, vamos falar sobre a gestão corporativa e os impactos aí que o mercado tem vivido na atualidade. Um abraço e até mais. De todos. Vai de todos.